Olá, olá, bom dia para você, meu amigo produtor rural. Olha, primeiro programa de 2017, que bom que estamos juntos mais uma vez, né? Que tenhamos um ano maravilhoso, um ano de muitas vitórias, um ano de muita produtividade. E o Conexão Rural sempre levando até você, produtor, dicas e informações com esse objetivo, né? Que você tenha mais produtividade e, consequentemente, mais rentabilidade, viu? Olha, atenção, o programa de hoje vai falar sobre o uso do Estilosantes Campo Grande, fantástica leguminosa que tem inúmeras vantagens. A gente vai falar isso no programa de hoje. Você vai conhecer as características dessa leguminosa. E ainda, as sementes da Germipasto têm deixado clientes satisfeitos no Brasil inteiro e você vai conhecê-los. E ainda, informações da VDTech Plus, a semeadora que você precisa. Portanto, meu amigo produtor, fique conosco, Conexão Rural está começando e hoje recebe o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Celso Dornelas Fernandes, que vai trazer informações sobre estilosantes Campo Grande. Inclusive, se o Celso me permite, para mim, ele é o pai do estilosantes Campo Grande aqui no Brasil, viu? E conosco também o nosso companheiro de trabalho, Eduardo Cavagutti, que é nosso supervisor de vendas, que vai trabalhar conosco na manhã de hoje, conversando com o Celso Dornelas, falando sobre estilosantes Campo Grande e levando muita informação até você. Primeiro, nosso convidado especial, Celso Dornelas, bom dia, tudo bem? Bom dia, Eder. Tudo bem, receber, viu? Graças a Deus. Sim. Olha, um assunto sempre muito gostoso e é sempre bom conversar com você, falar de tecnologia, falar de pesquisas, informações, Embrapa e também do Estilosantes Campo Grande. Eduardo Cavagutti, bom dia para você. Bom dia, Éder, bom dia, amigos de Conexão Rural. Começando o ano muito bem aqui com a presença do Celso, é uma honra tê-lo aqui, Celso. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade. Acredito que começamos o ano com o pé direito, né? Um assunto muito interessante que está gerando uma demanda de informação muito grande por esse Brasil afora. E trouxemos aqui, como você disse no início, o pai da criança. Com certeza. Olha, e a gente, tanto o Eduardo como eu, né, a gente acostuma a conhecer e a estudar os assuntos que nós trazemos aqui e muitas vezes conhecemos os pesquisadores por livros, né? A gente vê lá o autor do livro, né? Por exemplo, livros da Embrapa. E o Celso, quando eu conheci o Celso pela primeira vez, foi pelo nome dele no livro. E hoje a gente tem o prazer de bater um papo com ele mais uma vez pessoalmente e falar de um assunto que particularmente eu gosto muito, viu, Eduardo? Falar do Estilosantes Campo Grande e conversar com o Celso sobre esse assunto melhor ainda, viu, Celso? Muito obrigado. Eu acho que para a gente é um prazer, é uma possibilidade muito grande da gente estar juntos aqui conversando a respeito desta tecnologia, o Estilosantes Campo Grande. É uma cultivar lançada pela Embrapa no ano 2000, e que vem ganhando espaço pelas suas características, que são muito boas, e quando se fala principalmente em sustentabilidade de sistemas, o uso de leguminosas forrageiras, seja como forrageira ou também em outros usos, como a gente vai tratar aqui hoje, na parte de uma interação com a agricultura, isso é muito importante para a gente, eu acho que vale a pena, porque eu acho que o país tem muito que ganhar com novas tecnologias, com resultados expressivos assim, em termos de ganhos, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Né? Essa tecnologia se enquadra muito bem nessas duas linhas. Bom, é o que importa, viu? São os ganhos, ganho ambiental, o ganho econômico, né? O ganho em produtividade, e é isso que importa no final de tudo, né? Que essas gramíneas ou essas forrageiras tragam resultados para o produtor. Celso, a título só de conhecimento, claro que hoje o Estilosantes ele é cultivado em escala, né? Diferente do passado, né? Mas o Estilosantes Campo Grande é uma planta nativa do Brasil, do Centro-Oeste? Como é que é essa história do Estilosantes Campo Grande? O Estilosantes Campo Grande é uma planta, né, que o Brasil é o principal centro de origem e diversidade do Estilosantes. Ou seja, ele é nativo do Brasil. Então a gente tem Estilosantes nativo em várias partes do Brasil, principalmente nas regiões tropicais. Mas o mesmo Estilosantes não? Não, várias espécies. Nós temos, do total de 45 espécies de Estilosantes, Éder, nós temos 25 nativas no Brasil. E aí, então, é uma enorme fonte de variabilidade que o Brasil tem
desta leguminosa. E com isso, é muito importante, a partir desta variabilidade que a gente começou o trabalho com estilosantes, buscando via programa de melhoramento, para que a gente desenvolvesse esta cultivar que foi lançada no ano 2000. E como é que se deu o trabalho de pesquisa de vocês para chegar ao estilosantes? Quando é que foi que vocês concluíram que estilosantes seria uma leguminosa apta para o gado, por exemplo? Primeiramente, a gente parte de uma grande coleção, uma coleção genética do material. Então, para se trabalhar com melhoramento, a primeira coisa é ter variabilidade genética. Então, nós partimos dessa variabilidade e começamos a estudar essa leguminosa e a gente nota, né, na natureza é possível que o produtor, muitos produtores, tenham em sua própria fazenda o estilosantes. Aí quando ele nativo, né? Nativo, né? Né? E eles são pastejados pelos animais. Então, é uma leguminosa que é aceita pelo animal. Nós temos muitas outras leguminosas que são consideradas plantas daninhas. Por quê? O animal não come. Palatabilidade, e aí, palatabilidade ruim, o animal não come e ela compete com as braquiárias, competem com as gramíneas e diante disso elas são nocivas aí para a pecuária ou até mesmo para a agricultura também. E aí, neste caso, o estilosantes não, ele é pastejado pelo animal, o animal aceita. E aí, então, esse foi o princípio. E aí, então, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar buscando materiais, né, genótipos dentre aquela grande diversidade que se tem, genótipos com características melhores em termos de produtividade de matéria seca, produtividade de sementes, resistência a pragas e doenças. E que seja palatável, que tenha uma boa capacidade de adaptação às condições de solo e clima do país. E aí chegou o estilosantes Campo Grande. Exato. E se não me falha a memória, né? Claro, porque eu já li essa história várias vezes. E vocês, pesquisadores da Embrapa, selecionaram duas espécies de estilosantes, né? Exato. Macrocéfala e o estilosantes capitata. São duas espécies, né? Trabalhamos com linhagens dentro de cada espécie para que depois a gente fizesse uma composição, que a gente chama de multilinha, visando aí principalmente uma estabilidade de resistência à principal doença dessa leguminosa, que se chama antracnose. É uma doença fúngica muito séria que vem a matar as plantas suscetíveis morrem. Então, esse é o grande desafio, você ter plantas ao longo dos anos, já que é uma planta perene, que dura muito saudáveis, tempo, né? E que sejam resistentes a essa doença e por longo período. Bacana. Eduardo, prepare suas perguntas aí, porque nesse assunto eu já tive essa aula com o Celso, viu? Então você prepara suas perguntas aí, porque o objetivo do programa é sempre levar o produtor rural as informações, né? A tudo aquilo que o produtor, para ele ficar sabendo como ele deve utilizar os estilosantes Campo Grande. Daqui a pouquinho a gente volta para bater um papo com vocês dois. Vai preparando aí suas perguntas, viu, Eduardo, para a gente bater um papo com o Celso. Porque agora a gente vai acompanhar uma matéria que traz informações sobre os estilosantes Campo Grande. Viu? A nossa equipe de produção preparou uma matéria especial falando dessa leguminosa, estilosantes Campo Grande. Veja aí. É resistente. Indicado para solos arenosos e de baixa fertilidade. É econômico. Fixa até 100 kg de nitrogênio por hectare ano. É ambientalmente correto. Dispensa o uso de fertilizantes nitrogenados e melhora a qualidade de matéria orgânica incorporada no solo. É lucrativo. Incremento de até 27% no ganho de peso animal. É estilosantes Campo Grande. A Germipasto produz e comercializa o autêntico estilosantes Campo Grande. É segurança. É Germipasto. Legal, olha, daqui a pouquinho tem mais informações aqui com o pesquisador Celso Dornelas e com o Eduardo Cavagutti sobre estilosantes Campo Grande. Fique ligado, viu? Mas agora chegou a hora dos bons negócios no nosso balcão de vendas. Guilherme Beretta está chamando a gente. Fala, Guilherme! Olá, muito bom dia a você. Começa agora mais um balcão de vendas. Olha, e balcão de vendas número 1, balcão de 2017, o primeiro de muitos que você vai assistir aqui junto ao programa da Germipasto. Muito bom dia, Éder Campos, bom dia aí aos seus convidados. Eu tenho um grande prazer em estar, mais uma vez, oferecendo condições comerciais para que você se torne cliente satisfeito da Germipasto. E comigo hoje, o Leandro Furtado, que é o nosso supervisor de venda, um dos supervisores aqui da Germipasto, que atende a região de Goiás, a região de Minas Gerais e também o norte de Mato Grosso do Sul. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Éder Campos e convidados. É um grande prazer estar em mais um balcão de vendas,
aqui nesse início de ano maravilhoso aí. Olha, Leandro, e o nosso assunto desse balcão é justamente uma leguminosa fantástica chamada-se Estilosantes Campo Grande, que foi lançada e pesquisada durante alguns anos pela Embrapa Gado de Corte e que realmente só traz grande sucesso. Quando a gente pensa em qualidade, melhoria da qualidade nutricional dos animais, quando a gente pensa em fixação de nitrogênio, nós estamos falando exatamente do Estilosantes Campo Grande. Uma leguminosa nativa, inclusive, os primeiros materiais foram coletados no Cerrado brasileiro, fazendo com que essa leguminosa seja muito pouco exigente em fertilidade do solo. Então, sem dúvida nenhuma, é uma das grandes apostas que o produtor pode estar inserindo aí na sua pastagem, na sua propriedade. É isso aí, Guilherme. Então, para esse ano que estamos começando aí, nada melhor do que começar o ano diversificando aí na sua propriedade, né? Então, você que procura diversificação de pastagem, você que quer melhorar a qualidade do seu solo, você que tem solo degradado principalmente, né? O Estilosantes Campo Grande é uma leguminosa que entra como opção, né, para você diversificar, para você recuperar solos degradados, aumentar a fertilidade do seu solo, aí, aproveitando a fixação de nitrogênio, né? Então, uma excelente opção para o produtor diversificar na sua propriedade. Olha, Leandro, e perguntas são frequentes sobre o Estilosantes Campo Grande. Apesar de já ter longos anos de lançamento, muitas vezes a gente recebe ligações perguntando a questão do consórcio. O Estilosantes sempre deve ser consorciado com a gramínea, nunca trabalhar como banco de proteína e ele solteiro, né? E quais são as opções? Por exemplo, se a gente fosse enumerar quais as capins que poderiam ser consorciados com o Estilosantes Campo Grande, nós citaríamos como exemplo quais, Leandro? Então, Guilherme, a gente pode consorciar ele tanto com as braquiárias, né? Pode estar utilizando o amarandu, pode estar utilizando também o piatã, né? A própria braquiária decumbens, no caso de solos com mais deficiência de nutrientes, né? E também com os pânicos, você pode estar utilizando ele com Maasai ou com Mombaça, seria um consórcio um pouco mais complicado, mas a gente pode estar trabalhando isso também. De um modo geral, né, Leandro, lembrando que o Estilosantes Campo Grande ele cresce em torno de 50, 60 centímetros, então sempre trabalhar com gramíneas que sejam compatíveis com sua altura. No caso, as braquiárias e alguns pânicos de porte mais baixo. Olha, meu amigo, mas não perca tempo. A Germipasto é uma das grandes produtoras e comercializadoras, inclusive, do Estilosantes Campo Grande. Você que precisa melhorar a qualidade nutricional dos seus animais, basta pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, né, que é o germipasto.com.br. E você pode seguir a empresa aí através das mídias sociais também. facebook.com/germipasto, @germipasto, tá aí. É o nosso endereço no Instagram e lá no canal de vídeos, né, no YouTube, você encontra diversos vídeos que a empresa oferece para você. Legal, Guilherme Beretta, obrigado. Daqui a pouquinho você volta com mais informações do nosso balcão de vendas. Olha, você percebeu que o programa de hoje é dedicado exclusivamente ao Estilosantes Campo Grande. Você viu aí no balcão de vendas, viu? E a gente preparou também uma outra matéria fantástica sobre o Estilosantes Campo Grande, que tem eficiência tanto na pecuária quanto na agricultura, já que é um grande repositor de nutrientes. Confira mais detalhes na matéria. Resultado da composição de duas espécies nativas de estilosantes, a captata e a macrocéfala, o Estilosantes Campo Grande Germipasto é a alternativa para o produtor rural que busca aumentar a eficiência tanto na pecuária quanto na agricultura. A cultivar, apresenta bons índices de proteína e fixa nitrogênio no solo de modo natural, podendo alcançar o equivalente a 180 quilos hectare ano. Por estas razões, ele é considerado um importante repositor de nutrientes e agente promotor de matéria orgânica, fatores fundamentais para a vida microbiana do solo.
De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, cerca de 80% dos solos no Brasil sofrem algum tipo de degradação. Estudos mostram que o Estilosantes Campo Grande contribui para a sustentabilidade de sistemas e recuperação de terrenos degradados. A matéria orgânica produzida apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes para as plantas, como também melhorando a estrutura do solo e sua capacidade de retenção de água. O Estilosantes Campo Grande Germipasto é a opção de baixo custo para a recuperação de pastagens degradadas e melhoria de sua produtividade. Esta forrageira beneficia outras culturas consociadas a ela porque sobrevive em baixos níveis de fertilidade. A planta tem alto grau de resistência à antracnose, doença causada por fungo que compromete o desenvolvimento e produtividade em várias espécies de plantas, recomendada para regiões de clima tropical, com pluviosidade anual mínima de 700 milímetros e máxima de 1.800 milímetros. Essa leguminosa não se adapta a locais sujeitos à ocorrência de geadas frequentes ou com umidade de ar e temperaturas muito elevadas. O Estilosantes Campo Grande está sendo amplamente utilizado no consórcio com braquiárias, principalmente a braquiária brisanta, cultivar BRS Piatã, um dos últimos lançamentos da Embrapa Gado de Corte, juntamente com a Unipasto, entidade esta que a Germipasto é associada, sendo também produtora e comercializadora desta cultivar. O ideal desse consórcio com a BRS Piatã é na ordem de 70/30 em percentuais de quantidade para pastejo contínuo. A planta faz sucesso também no sistema silvopastoril, integrada nas entrelinhas dos campos de produção frutícolas ou com reflorestamento por nitrogenar o solo de maneira natural. Em alguns casos, esse contingente de produção do Estilosantes Campo Grande Germipasto é aproveitado para a nutrição de animais. A Germipasto, empresa do setor sementeiro considerada a mais eficiente no segmento, produz em campos próprios sementes do Estilosantes Campo Grande e da grande maioria das gramíneas oferecidas para pastagens. Estas sementes de alto padrão de qualidade são distribuídas para todas as regiões onde ela tem boa adaptação. A Germipasto garante ao produtor que seguir as determinações de plantio dessa leguminosa terá ótimo desempenho produtivo tanto na agricultura quanto na pecuária. Estilosantes Campo Grande é com a Germipasto. Germipasto, sementes de pastagens de qualidade. Muito bem, muito legal, né? Bacana mesmo, Estilosantes Campo Grande. Esse é o assunto do programa de hoje. E para falar, ou continuar falando, porque nós já começamos o programa com ele, com o Celso Dornelas, o Celso está aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais os valores do Estilosantes Campo Grande. Até peço o auxílio do Eduardo, que é nosso supervisor de vendas. O Eduardo também está apto para poder passar informações. E a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso aqui hoje, viu, Eduardo? Fica à vontade para conversar com o Celso, perguntar, falar, posicionar o produtor rural quanto ao que ele deve evitar, ou como ele deve fazer, para que a gente... Porque o objetivo de tudo isso é que o produtor tenha o quê? Ganhos, né? Que ele tenha rentabilidade. Certo, Eduardo? Certo. Então, assim, a gente, como você disse, a gente vai fazer um bate-papo, né? Dentro desse bate-papo, basicamente umas questões importantes de manejo que não podem passar desapercebidas no uso de Estilosantes Campo Grande. Por exemplo, quais? Seja com a consorciação com gramíneas, né? Depois a gente vai falar a respeito de nematóides, mas acho que a gente pode começar falando do consórcio do Estilosantes Campo Grande com gramíneas, né? Então, um ponto muito importante, quero deixar o Celso muito à vontade de me interromper, até para esclarecer, que essas minhas perguntas serão basicamente, certamente também dúvida de muita Com certeza, gente, né, que gostaria de utilizar e assim, tendo essas informações, vai poder utilizar o Estilosantes Campo Grande de maneira mais eficaz. Mas você tem alguma dúvida sobre o Por exemplo, Estilosantes? em relação ao consórcio com gramíneas, né, a proporção correta, né, a margem segura de se trabalhar de Estilosantes Campo Grande com gramínea, em que condições, quais gramíneas eu posso utilizar, se a proporção de estilosantes avançar, crescer muito, e por que ela pode, né, tomar conta do terreno, quais os malefícios que pode trazer. Né? Não tem dúvida.
né? Então, Celso, eu te pergunto essas coisas. Entendi. É a quantidade Primeiro, de a semente proporção de uma gramínea dentro que do você stand joga lá do com a pasto. quantidade de semente do estilosantes Campo Grande. Qual a proporção de estilosantes Campo Grande e uma Legal. gramínea? Né? Essa é a primeira pergunta. Ideal a se trabalhar. Legal, Celso. Né? O desenvolvimento do estilosantes Campo Grande foi para somar com as nossas gramíneas que a gente tem. Não é para competir com as nossas gramíneas. A gente não está aqui para chegar e falar retire as suas gramíneas, suas braquiárias ou pânico da sua área e plante somente estilosantes. Não. O estilosantes, por ser uma planta leguminosa da mesma família da soja, é uma planta que tem alto teor de proteína. Então, esse alto teor de proteína, quando usado pelo animal, o animal vai se alimentar, a folha dos estilosantes tem em torno de 20 a 22% de proteína bruta. Isso aí, somado à gramínea, né, quando ele se alimenta um material rico em proteína, a gramínea ela tem proteína também, mas normalmente em teores mais baixos, principalmente no período mais seco. E aí então o animal vai se suprir de proteína e com isso ele vai crescer melhor, ele vai desenvolver melhor, vai produzir mais, vai ganhar mais peso, vai produzir mais leite. Então, daí o resultado favorável em termos de produtividade. Os dados que a gente tem normalmente quando você tem um pasto consorciado com uma braquiária decumbens, por exemplo, entre 20% a 30% de produtividade, seja de carne ou de leite na mesma área. Então, esse é o benefício que se tem da consorciação. Você falou em termos da proporção. Que proporção? 20% a 40% da leguminosa na sua área, junto da disponibilidade da leguminosa. Então, você tem a gramínea, seja uma braquiária, né? Então, você ter, em termos de disponibilidade, entre 20% a 40% dos estilosantes, e não somente os estilosantes, porque só estilosantes puro não é uma boa alternativa a gente utilizar, porque existem situações de fatores chamados, que a gente chama de antiqualidade. E aí é um caso que acontece, a gente pode depois discutir a respeito disso, que é o problema de formação de fitobezoares, que é uma bola que forma no rumen do animal e o animal pode vir a morrer. É problema? Mas agora, a alfafa tão usada tem problema também. A leucena tão usada também tem problema. E assim vai, né? Tudo que a gente usa em excesso, até para nós mesmos, faz mal e a gente pode não se sentir bem e ter problema, né? Então, no caso do animal, no pastejo só com estilosantes, não é boa ideia. Então, a gente tem que consorciar. E aí existem estratégias para que a gente mantenha esta consorciação de uma maneira adequada e não tenha nenhum problema de antiqualidade. Ô Celso, é importante nós também pontuarmos o produtor rural sobre, o Eduardo até falou sobre isso, né? Qual tipo ou a variedade, né, que o produtor pode fazer o consórcio, né, com o estilosante Campo Grande. Você falou que as braquiárias, todas elas? Não. Não? A consorciação melhor, as melhores consorciações que a gente vê, que a gente vem avaliando, é com braquiária decumbens, com braquiária piatã, né, com a rusiensis, com também, no caso dos pânicos, aí a cultivar Massai, que é uma planta de porte mais baixo. A braquiária, algumas braquiárias de porte mais alto, como a charaés, como o marandu, que é o braquiarão, né? São plantas muito... elas até consorcia, mas agora os cuidados devem ser muito maiores, exatamente porque você tem uma agressividade muito grande dessas plantas e elas fecham sobre os estilosantes e aí os estilosantes tendem a desaparecer rapidamente. Mas aí depende também de manejo que o produtor faça, né? E aí também, um ponto interessante a ser comentado, essas capins como a braquiária decumbens, é um capim que é dos mais utilizados em solos onde o estilosantes Campo Grande vai muito bem em consorciação, que é exatamente nos solos arenosos, nas áreas de areia. Vamos fazer o seguinte, vamos falar sobre os tipos de solo que o estilosantes Campo Grande pode ser semeado daqui a pouquinho.
Porque antes a gente vai conhecer um cliente satisfeito de Germipasto e é justamente, né, por essas razões, pelas informações, pela qualidade das sementes da Germipasto, pela BDTec Plus, pelo atendimento da Germipasto, é que cada vez mais a Germipasto conquista clientes em todo o Brasil. E clientes que hoje são clientes satisfeitos da Germipasto, como por exemplo o Rubem Dália Meirelles, que sempre busca informação, busca tecnologia, é uma empresa, né, que é pioneira nessa questão, né, de produzir semente com qualidade, Germipasto, e por isso garante a satisfação do cliente. Veja mais detalhes aí. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Nós sempre plantamos o sistema comum. Eu, particularmente, talvez por uma tradição que quantidade não é, ou por falta de técnica, sempre achei que o ideal seria aquela, se é bom colocar 20 quilos, vamos por 30. Até que, conversando com o pessoal da Agronidos e Germipasto, eles me falaram dessas sementes mais selecionadas. Então eu tive dúvida no início, mas devido aos dois assistentes lá, um que trabalhou comigo tantos anos, um agrônomo, e ao outro que nos orientou muito, resolvemos fazer essa experiência de 6 a 7 quilos por hectare. Ele queria vender 6. Eu resolvi pôr mais um. Você não vê cair semente. Lógico, a semente cai, ela some na terra, então a gente quer ver. Interessa é o que nasce, né? Mas, devido a essa instabilidade de tempo, nasceu um pouco e tal, mas com menos de 30 dias, eu chamando a atenção do vendedor que me atendeu muito bem, e ele sempre firme dizendo que para ficar tranquilo. E realmente estou super tranquilo, os resultados foram magníficos. Até hoje eu estou satisfeito com o serviço da Germipasto. Olha, mais um cliente satisfeito da Germipasto. Se você quer realmente adquirir as sementes de boa qualidade, os telefones já estão na sua tela para você realmente fazer parte desse seleto grupo de produtores rurais que adquirem os nossos produtos. E aí, falando em produto, né, Leandro? Nós temos que sempre lembrar para você, produtor rural, que a Germipasto é uma das grandes produtoras de semente de pastagem. Vale a pena a gente contar uma história rápida, Leandro. No Brasil existe próximo de 700 empresas que comercializam semente de pastagem. Apenas aproximadamente 30 empresas que produzem essas sementes, inclusive parte do excesso dessas produtoras são destinadas à comercialização para outras empresas. E a Germipasto se enquadra exatamente nesse perfil. Produzimos praticamente quase tudo aquilo que a gente comercializa e isso faz um grande diferencial, não é isso, Leandro? É isso aí, Guilherme. Então, justamente como você disse, né, a Germipasto, além de comercializar, nós produzimos a nossa semente, ou seja, a gente tem uma rastreabilidade, a gente conhece ela desde o campo, desde a produção, né, vai para o OBS e depois para o consumidor final. Então a gente tem uma garantia de entrega, ou seja, a gente vende sabendo que a gente vai ter o produto para entregar para o consumidor, né? Exatamente, e dessa forma faz com que você seja o grande agraciado. Além da OBS, lembro você também que a Germipasto tem um laboratório próprio e que é dali que sai o crivo da qualidade das sementes. Então, quando você recebe as sementes aí na sua propriedade, nós temos a plena convicção que você está recebendo aí o melhor produto do mercado. Além de tudo isso, Leandro, nós temos um escritório comercial, que é justamente aqui em Campo Grande, onde a gente faz toda a parte de distribuição de sementes para o Brasil inteiro. Então, quando você entra em contato com a equipe Nota 10, o contato é aqui em Campo Grande, né? E como a gente já disse para você, são aí 17 cultivares que a empresa disponibiliza aí na sua tabela de preço, no seu portfólio.
E 3 apresentações, né? Sementes convencionais. Você que ainda não tem a sua VDTEC, precisa trabalhar com material que tem um vazão um pouquinho maior, porque sua máquina não regula pequenas quantidades, nós temos as sementes convencionais. As sementes incrustadas, que é um material inédito, que a Germipasto foi a pioneira no Brasil a lançar esse produto há 18 anos atrás. E as sementes de alta pureza, que é aquele produtor rural, principalmente aquele produtor que faz a integração lavoura-pecuária, gosta de trabalhar, inclusive dando margem para trabalhar com a VDTEC Plus. Esses são todos os produtos que a empresa disponibiliza para você. Leandro, fala um pouquinho mais sobre atendimento na sua região, aonde é o seu trabalho, como é que o pessoal faz contato com você. Isso aí, Guilherme. Como você disse, né? Eu atendo os estados de Minas Gerais, Goiás e o norte aqui do Mato Grosso do Sul. Então, você que procura sementes de qualidade, procura um bom atendimento, você pode buscar através do nosso site o representante mais próximo da tua cidade. Se não, você pode entrar em contato com o 0800 aqui na matriz em Campo Grande e falar com a equipe Germipasto, que a gente vai te atender aí no seu município. Olha, lembrando que hoje é sábado, nós ficamos até às 12h30 horário de Brasília, então você tem todo esse período para fazer o seu contato. Posteriormente, a partir da segunda-feira, a gente também está à disposição para atendê-lo da melhor forma possível. Operadora 67 3389 6700 e aí na sua tela um segundo número, 0800 647 0050. Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, né, que é o germipasto.com.br. Inclusive, você que não quer por algum motivo ligar aqui na central da Germipasto, precisa de um atendimento na sua propriedade, você vai apenas clicar no mapa do seu estado, né? Você entra no germipasto.com.br, clique o mapinha do seu estado, lá tem todos os dados de um representante próximo a você. E também através das mídias sociais, facebook.com/germipasto, @germipasto é o endereço no Instagram, e lá no YouTube você curte aí vários vídeos que a empresa disponibiliza para você. Legal, Guilherme, legal. Leandro Furtado, nosso supervisor de vendas, que hoje está no balcão de vendas com o Guilherme Beretta, viu? Daqui a pouquinho os dois voltam para falar um pouquinho mais, viu? Olha, ainda hoje a gente vai falar um pouquinho da VDTEC Plus, que também é uma ferramenta fantástica para você fazer o plantio da sua gramínea e também do Estilosantes Campo Grande. Eduardo, pode usar a VDTEC para o plantio do Estilosantes Campo Grande, mas a semente é tão pequenininha, Eduardo. Sim, mas dentro do processo também do Estilosantes Campo Grande, tá? Tem dentro todo o padrão de qualidade da Germipasto, as sementes são escarificadas e é possível sim semear, no caso de consorciação, uma taxa de semeadura de 3 quilos, 4 quilos por hectare, né, com precisão e homogeneidade. Isso a gente só vai conseguir com a VDTEC Plus. E é possível sim. Ou seja, mistura a semente do estilosante junto com a gramínea, é isso? Não, o ideal é fazer o plantio separado. Separado. Né? Uma VDTEC, igual vários clientes fizeram, 2 VDTECs, tá? Uma semeando a gramínea, a outra o estilosantes, ou como existem outros manejos também, já tem a pastagem formada, né, Celso? E aí vai implantar o estilosantes, né, já com o pasto formado. Então são várias formas de aplicações, mas o Estilosantes Campo Grande, junto com a VDTEC Plus, dá uma casadinha perfeita. Legal. Na apresentação do Estilosantes Campo Grande, você disse que ele é escarificado pela empresa, né? Não tem ele incrustado não, né? Não, é puro mesmo. É puro, né? É puro. É a mistura, como foi dito no início, né, da macrocéfala com a captata, né? 80-20 da captata com a macrocéfala escarificada, né, dentro do padrão de alta pureza da Germipasto. Pode ser que o produtor rural está acompanhando a gente, está acompanhando a gente agora e tem essa dúvida aí, a gente já vai respondendo aqui talvez alguma questão que o produtor possa apresentar. Bom, vamos falar sobre os tipos de solo que o Estilosantes Campo Grande se adapta bem, Eduardo? Isso, até a gente encerrou, né, a outra, e isso é preciso deixar muito claro, né, onde é que vai bem essa consorciação do Estilosantes em relação a solo e a clima, né? Mas isso aí, é claro, eu vou deixar para quem? Para o professor Celso Dornelas. Professor Celso. É importante a gente falar sobre isso porque nenhuma planta vai se adaptar de norte a sul do Brasil, ainda mais um país deste tamanho que é o nosso, né, com dimensões continentais. Então, o Estilosantes Campo Grande é uma leguminosa que foi desenvolvida para uma condição de clima tropical. Então, nas condições subtropicais ou em condições mais de frio, não vai se adequar. Então, é planta de clima quente. Daí, então, a gente usa o Estilosantes, ele pode ser utilizado em condições
bem tropicais em termos do Brasil. De exemplo, já que o Brasil é um país continental, nós temos o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil, onde a gente sabe que são regiões mais frias. Exato. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então o Estilosantes Campo Grande não se adequa lá porque é uma planta que não tolera frio. Até mesmo porque, mas você fala, mas no verão é quente lá no Rio Grande do Sul, mas só que a planta, ela precisa, para ela persistir na área, é importante que o Estilosantes faça ressemeadura, produza semente, e aí para que venham novas plantas. E o florescimento coincide com o frio, períodos de geada. O que acontece? A planta morre e ela não ressemeia. E aí, então, os resultados não são favoráveis. Então, do norte do Paraná para cima, os resultados são mais favoráveis. Tipo de solo, Eduardo, que você comentou, a gente já tinha falado um pouquinho antes, é uma planta que se adequa muito bem a solos com teores de argila inferiores, menores, né, que 30%. Então, é um solo, é um produto, é uma leguminosa, uma planta que fixa nitrogênio e que se adequa até a solos praticamente de areia pura. E onde a gente vê o estilosante se desenvolvendo e enquanto a braquiária ou outra planta não está desenvolvendo mais por falta de nutriente, por condições de desenvolvimento da planta. Então aqui o estilosante ele consegue, pela fixação biológica de nitrogênio, que ele fixa em torno de 180 quilos de nitrogênio por hectare ano em estande puro. Isso aí corresponde a praticamente 450 quilos de ureia. O produtor sabe muito bem quanto custa a ureia. Celso, então esse é um ponto muito importante que a gente deve considerar. Tá. Por essa razão, você está falando sobre a fixação de nitrogênio, está dispensado por parte do produtor rural a adubação nitrogenada ou não? Ele tem que fazer adubação nitrogenada? Em consociação, no processo de formação do estilosantes, o Eduardo comentou, às vezes o produtor vai simplesmente, ele já tem a área de braquiária dele, a área de pasto, e aí ele vai introduzir. O produtor vai introduzir o estilosante. Ok. E aí, então, é interessante fazer uma análise de solo e verificar quais as condições desse solo, o que ele tem, né? Se você faz uma adubação básica, não precisa de adubação pesada, né? A gente recomenda que use uma adubação que eleve a saturação por bases entre 30% até no máximo 40% de saturação por base. E aí, ele é uma planta que tolera bem solos com fertilidade mais baixa, mas ele responde também a uma adubação, né? E o nitrogênio, é interessante que no primeiro ano, o estilosantes ele não contribui muito para a braquiária com nitrogênio, porque ele está fixando e o processo de ciclagem de nutrientes ele ocorre a partir do segundo ano. E aí é que a braquiária vai aproveitar desse nitrogênio a partir do segundo ano todo implantado. E outros nutrientes. Bacana. Então é interessante no processo de formação fazer uma adubação básica que vai beneficiar tanto a braquiária quanto os estilosantes. Bacana, boa resposta, viu? Bom, vou fazer o seguinte. Nós já falamos até agora sobre o Estilosantes Campo Grande, claro que focando a pecuária, né? Aumento de produtividade no leite, na carne, favorecendo a gramínea, mas tem um assunto que pouco é debatido ou ele é colocado em pauta quando nós falamos dos estilosantes na agricultura. Eu quero tocar nesse assunto com vocês dois, mas não é agora não, daqui a pouquinho, pode ser? Vamos falar sobre o uso de estilosantes na agricultura, quais as vantagens. Agora nós vamos acompanhar informações da Germipasto, que tem a sua representação no Brasil inteiro, né? Representantes comerciais no Brasil inteiro. Por exemplo, lá no Mato Grosso, município de Sinop, viu? É a terra do Rogério Ceni, não é não? Isso. Ah, tá certo, lá em Sinop. E você pode entrar em contato com a Agrícola Santa Clara, viu? É a Germipasto ao seu alcance. Alô, produtor e pecuarista. Meu nome é Lauro Prepe, sou da Agrícola Santa Clara de Sinop e parceiro da Germipasto há 5 anos. Portanto, nós temos as alternativas no caso de uma renovação de pastagem, na formação de uma pastagem e na integração lavoura-pecuária, nós temos a melhor semente para realizarmos esse trabalho. Tudo isso começa por uma boa semente. Como também temos condições de explicar e considerando
a produtividade, pelas experiências que nós temos observado, de sugerir qual a melhor alternativa. Temos filiais em Porto Alegre do Norte, Santana do Araguaia, Vila Rica, Santa Cruz do Xingu e São José do Xingu. O nosso telefone para contato em Sinop é 66 35 32 51 51 e o e-mail é santaclarasinop@hotmail.com. Germipasta ao seu alcance, inclusive é sua área, né? O Mato Grosso, né, Eduardo? Mato Grosso, Rondônia e Acre. E aí eu queria deixar um abraço, agradecer o seu Rubem Dália aí pela oportunidade que deu ao Christian, da Nova Era Pastagem, nosso representante de Cuiabá. E agora um abraço aí também para o seu Lauro, nosso representante comercial de Sinop, que também é uma região, e ele mesmo particularmente tem grande interesse nesse assunto que a gente vai entrar agora, que é o Estilosantes Campo Grande. Na agricultura. Na agricultura, tá? E então eu deixo o Celso muito à vontade aí de começar a falar a respeito, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta para o Celso. Celso, é possível, então, utilizar estilosantes na agricultura? Como? Por quê? Exatamente. A princípio, né, como a gente conversou desde o início, o Estilosantes Campo Grande foi desenvolvido como uma leguminosa para fins pecuários, para alimentação animal. E assim veio sendo utilizado até há pouco tempo. Aí, nos últimos 2 anos, a gente começou a verificar em áreas de produção de soja, de milho e tal, alguns problemas, né? Vem relatos de produtores falando de problemas de nematóides, de perda de produtividade com nematóide, ou às vezes até inviabilização de área por ação de nematóides, alguns, principalmente os nematóides da soja, os meloidógenes, heteródera, pratilencos, e aí vai. E aí, então, a gente fez uns testes, né? Fizemos um trabalho um estudo, né? Incluímos na nossa atividade de pesquisa como é que é a hospedabilidade dessas cultivares de forrageiras para fins, em termos de hospedabilidade para os nematóides. E aí tivemos a grata surpresa que o Estilosantes Campo Grande é uma planta que não hospeda, ou hospeda muito mal, os principais nematóides da soja. Esse foi o ponto fundamental, né? Os meloidógenes, heteródera e também o pratilencos, que é um nematóide que vem crescendo muito, um problema que vem aumentando muito nas regiões produtoras de soja aqui no Centro-Oeste. Então, esse foi o princípio básico da gente, vamos utilizar os estilosantes para essa finalidade, para reduzir a população de nematóides na área. Aliado a isso, vêm as vantagens que o Estilosantes Campo Grande proporciona, que proporciona também na pecuária, né? Que é uma planta com sistema radicular profundo, que fixa nitrogênio, até 180 kg de nitrogênio por hectare, produz uma matéria orgânica de excelente qualidade, uma matéria orgânica com relação carbono-nitrogênio baixa, ou seja, é uma matéria orgânica que se decompõe muito rápido, cicla nutriente muito rápido, muito mais rápido do que das braquiárias ou de outras gramíneas. E aí, então, essa ciclagem de nutrientes vai beneficiar a cultura subsequente, que pode ser a soja, pode ser o milho. E sem contar que a baixa população dos nematóides que estavam causando problema lá para essas culturas. Nada a ver, então, com a formação de palhada para o plantio direto. É só a incorporação da matéria orgânica no solo que o Estilosantes... Ele forma palhada também, né? Mas essa palhada, rápido, a palhada do Estilosantes, ele forma palhada na faixa de 14 até 14 toneladas de matéria seca por hectare. Né? Da semeadura, considerando a produtividade, da semeadura até a fase de florescimento, a gente tem aí em torno de 14 toneladas de matéria seca por hectare. Claro, em termos de capacidade de produção de massa, as braquiárias são muito melhores. Né? Isso não tem dúvida, para a formação de palhada. Tá, mas na falta da braquiária, como a gente está sentindo a falta agora, nós tivemos quebra de produção de algumas cultivares, né, Eduardo? Como, por exemplo, a rosiziense, nós tivemos quebra de produção. Isso, né? Principalmente da rosiziense, né? No momento como esse aqui, praticamente, ela já está sendo muito difícil de se encontrar no mercado, né? Já está com preço elevado.
Então também seria uma alternativa, além de usar uso de outras é braquiárias, né, poder usar o estilosantes. Mas tem algumas ressalvas que devem ser feitas, né, porque o comportamento é bastante distinto do estilosantes Campo Grande, como velocidade de crescimento, vamos falar dessa forma, né, de desenvolvimento da planta em relação às braquiárias, né. Por outro lado, tem as vantagens do estilosantes, né, em relação a essas braquiárias que elas não têm, né, como um enraizamento muito profundo, como o Celso falou, né, podendo chegar a 1,5 m, acredito, ou até mais estilosantes, chega a 3 metros de profundidade. Bastante profundo. Legal, voltamos a tocar nesse assunto daqui a pouquinho, tá certo? Porque agora o Guilherme Beretta está chamando a gente no balcão de vendas para falar sobre a VDTEC Plus, viu? Máquina fantástica que revolucionou o jeito de plantar no Brasil. Porque já que a gente está falando aqui sobre cuidados no plantio, cuidado com pragas, né, que podem trazer prejuízo na produção, a VDTEC veio justamente para ajudar o produtor a controlar muitas pragas na produção. Por quê? O produtor trabalha com sementes puras ou incrustadas com a VDTEC e reduz a quantidade de sementes por área no plantio e ainda reduz uma operação. Fala, Guilherme Beretta. VDTEC Plus, a máquina que você precisa aí na sua propriedade. Olha, Leandro, realmente essa máquina faz o grande diferencial quando o assunto é melhoria na qualidade do plantio da sua semente de pastagem. Fala um pouquinho mais para a gente, Leandro, principalmente para quem está nos assistindo, sobre as características e as qualidades da VDTEC Plus. Isso aí, Guilherme. A VDTEC, essa máquina excelente que vem conquistando cada vez mais espaço aí no cenário agrícola e na pecuária brasileira, né? Por sua versatilidade, a economia que ela gera para o produtor, né? Devido a ela poder ser acoplada na frente do trator, ele pode economizar uma operação, né? Fazer o plantio e a incorporação em uma só operação, economizando aí uma média de até R$50 por hectare. Fora a versatilidade, por você poder... É uma máquina compacta, simples, leve. Então, são várias vantagens que ela oferece aos produtores e por isso ela vem ganhando cada vez mais espaço no cenário brasileiro aí. É isso, né, Leandro? Então, realmente, a gente enumera pelo menos duas grandes características dessa máquina, que é justamente melhorar a qualidade de plantio, afinal, é uma máquina que se deve ser trabalhada com sementes puras, sementes com 80 de valor cultural ou sementes incrustadas, e aí sim nós conseguimos atender o novo conceito da formação e da reforma da pastagem, que é justamente não mais falar em quilos por hectare, com a VDTEC a gente consegue falar em número de sementes por metro quadrado. E outra grande característica dessa máquina é justamente falar aquilo que você disse, né, Leandro? Levar economia para o produtor rural. E quando a gente fala em economia, soa muito bem essa palavra, que o grande desafio, seja em qual atividade que você se encontra, a economia é o grande desafio. Então, realmente, a VDTEC leva esses dois grandes propósitos e ela pode ser sua a qualquer momento. Basta você pegar o telefone e entrar em contato com a central de vendas da Germipasto, inclusive hoje até às 12h30 horário de Brasília, hoje é sábado, e a partir de segunda-feira, aí sim nós estamos aí com atendimento total para lhe atender da melhor forma possível. Operadora 67 3389 6700 e um segundo número, esse com custo zero, você não vai pagar a sua ligação, 0800 647 0050. Aí está o nosso portal na rede mundial de computadores, né, que é o germipasto.com.br, e também nas mídias sociais você pode seguir a empresa. facebook.com/germipasto, @germipasto é o endereço no Instagram, inclusive o Instagram é uma ferramenta que você pode visualizar várias fotos, alguns pequenos vídeos, né, fotos de eventos, inclusive, que a empresa participa, ou seja, várias ferramentas para você fazer parte do cotidiano aí da Germipasto. E lá no canal de vídeos da internet, você já sabe, lá no YouTube, são diversos vídeos que a empresa disponibiliza para você, inclusive grande parte deles falando um pouquinho mais sobre aí a vida da VDTEC Plus. Legal, Guilherme Beretta, Leandro Furtado, falando sobre a VDTEC Plus, fantástica semeadora, hein? É pegar o telefone, ligar para a Germipasto e obter mais detalhes da VDTEC Plus, que tem muitos vídeos também no YouTube, viu? Entra no YouTube, você vai ver muitos vídeos falando sobre o uso da VDTEC Plus. Olha, tem um assunto muito importante sobre estilosantes Campo Grande, ainda sobre a agricultura, o uso da agricultura, que os estilosantes ajudam mesmo, Celso, a controlar algumas pragas na agricultura, não? Não tem dúvida. Não tem dúvida. O principal aí, né, como eu disse, o controle dos principais nematóides da soja, do milho, né?
e até mesmo do algodão também. Então, esses nematóides, o Stylosantes ele não é uma planta hospedeira para esse material, para esses nematóides principais, seja o Meloidógena, Heteródera, o Rotilenculus e o Pratilencus. O Pratilencus é um nematóide que tem sido muito problema, exatamente porque ele tem vários hospedeiros. Ele é capaz de infectar a soja, o milho, o algodão e muitas outras culturas. E aí, então, ele é um grande problema na agricultura aí, e tem sido difícil manejar esse nematóide, que uma vez introduzido na área, praticamente, os nematóides, de forma geral, é praticamente impossível você erradicar esses nematóides, ou seja, acabar com eles. Então, você maneja esses nematóides para que a população deles fique baixa e não cause danos excessivos na cultura suscetível que você vai ter, como, por exemplo, a soja, o milho, o algodão. E aí, então, essa é a estratégia. E o Stylosantes, ele vem com uma boa estratégia de manejo usando para baixar essa população desses nematóides. Tá certo. Olha, eu quero fazer um alerta para os produtores rurais, e aí vocês podem me ajudar também, porque a gente está falando sobre agricultura, o Eduardo até mostrou agora um vídeo lá de Sinop, que é uma região que também produz, além de gado, também tem agricultura. É controle de fungo. O mofo branco é um fungo, Celso? Isso. É fungo, né? Mofo branco. O grande problema desse mofo são os hospedeiros, né? O Stylosantes Campo Grande é hospedeiro de mofo branco, Celso? Infelizmente. O caso do mofo branco, que é uma doença fúngica bastante séria, principalmente em regiões onde tem uma precipitação mais alta, né? Considerando aí o Mato Grosso, Pará. Ou seja, a umidade aumentou, Rondônia, e aí, então, a gente tem tido até o oeste da Bahia também. Então, assim, o mofo branco é uma doença bastante séria na cultura do feijão, nas dicotiledôneas, né? Feijão, soja. Qual é o conselho aí também que você dá o algodão? Para o produtor que quer usar o Stylosantes Campo Grande e na região está infestado com o mofo branco? Aí o Stylosantes, na mesma área, ele vai multiplicar também então, o mofo branco. Então não plantar, então. Então, aí não é uma boa alternativa. É interessante que a gente esclareça isso. Assim como eu disse que é importante para os nematóides típicos da soja, né, e do milho também, como o Pratilencus, aí nós temos o mofo branco. Infelizmente, o Stylosantes, ele é uma planta hospedeira também. Muito bem. Eduardo? Que programa bacana. Estamos terminando, infelizmente, né? Infelizmente, a gente já está terminando. Agradecer, Celso, aqui, né? Podemos estender o convite para um próximo programa, né? junto Porque com o parece Celso. que foi tão rápido, muito o assunto rápido. é tão bom, né? Exatamente. E a gente não conseguiu falar tudo do Stylosantes Campo Grande. Ô Celso, aceita um convite nosso para voltar? Eu agradeço, é uma grande oportunidade. Eu acho que é interessante a gente tentar divulgar as coisas boas. A gente vê tantas coisas, tantas notícias ruins aí na mídia, né? Na TV, no rádio. Então, assim, eu acho que a gente deve divulgar as coisas boas para que o país cresça, volte a crescer e a gente volte a ter orgulho desse país que é tão bom. Bom, isso quer dizer com isso que você aceita o convite para eu voltar aqui, então? Aceito, tá aceito, com muito prazer. Tá feito o convite para o Celso, combinado. A gente volta ainda, né, ao longo desse ano, falar sobre o Stylosantes Campo Grande. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente o seu e-mail, viu? gmpasso@gmpasso.com.br. O Celso tem Pode mandar para mim também, sem problema. Qual é o seu e-mail, Celso? celso.fernandes@embrapa.br. Pronto, ficou fácil. fácil. Muito fácil, é só procurar Celso Fernandes no Google que vai me encontrar. Tá certo. Se tiver dúvidas, informações sobre o Stylosantes Campo Grande, fala com o professor aqui. Eduardo, obrigado, abraço para você, bom final de semana. Obrigado, Éder, obrigado, Celso, obrigado a todos do Conexão Rural. Até o próximo sábado. Tá certo, Eduardo. Celso Dornelas, obrigado pela sua participação, bom dia para você. Viu? Bom dia, Éder, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui discutindo esse assunto importante. Muito importante, você vai voltar num próximo programa, viu? A gente não encerrou o programa não, gente, calma aí. O Guilherme Beretta tá me chamando lá no balcão de vendas, tô encerrando com vocês dois, viu? Estou encerrando com vocês dois, o programa ainda não. A gente tem ainda uma matéria que fala do Stylosantes Campo Grande, que vai trazer informações da importância do Stylosantes Campo Grande para a sustentabilidade dos sistemas. E eu vou lá para o balcão de vendas com o Guilherme Beretta. De lá eu encerro o programa. Equilibrar produtividade e preservação ambiental. Esse é o fundamento do pecuarista moderno e comprometido com o futuro.
Esse equilíbrio entre produção e conservação depende dos sistemas implantados em cada propriedade. Estudos revelam que o Estilosantes Campo Grande Germipasto contribui em muito para a sustentabilidade de sistemas por apresentar características como fixação biológica de nitrogênio no solo, sistema radicular profundo, excelente produção de matéria seca que varia entre 8 a 14 toneladas por hectare, produção de matéria orgânica que apresenta baixa relação carbono-nitrogênio, o que possibilita sua rápida mineralização no solo, disponibilizando nutrientes e melhorando a estrutura do solo e aumentando a retenção de água. Alta produção de sementes, o que resulta em ressemeadura natural e formação de novas plantas, aumentando a persistência da pastagem. Cobertura do solo nos espaços vazios não cobertos pela gramínea, evitando a exposição do solo. Redução dos riscos de erosão. Dessa forma, o Estilosantes Campo Grande Germipasto é uma solução natural para combater a degradação das pastagens, ao mesmo tempo em que é grande fonte de proteína para o rebanho. O nitrogênio introduzido no sistema pelo Estilosantes Campo Grande Germipasto estimula a produção de forragem, chegando a dobrar a produção de matéria seca total, além de ser um substituto natural da ureia, pois esta cultivar pode produzir o equivalente a 150 quilos de ureia por hectare ano. Por ser palatável, o Estilosantes contribui diretamente para aumentar o teor de proteína bruta na dieta animal, proporcionando aumento considerável no ganho de peso diário. O ideal nessa dieta é que haja um consórcio, na proporção 80/20 de uma gramínea com a leguminosa, para o bom balanceamento nutricional do rebanho. Nas pastagens consorciadas de Braquiária decumbens, com o Estilosantes Campo Grande, há aumento da capacidade de suporte, melhoria da produtividade de carne, além do melhor desempenho individual dos animais. Com mais disponibilidade de forragem de melhor qualidade, o incremento no ganho de peso por hectare ano pode alcançar mais de 34%, de acordo com testes realizados pela Embrapa Gado de Corte, e pode chegar até 20% na produção de leite a pasto. Pesquisa e tecnologia são os fiéis da balança da Germipasto Sementes de Pastagens, que investe constantemente em pesquisa e equipamentos para a produção de sementes de alto padrão. A Germipasto é a melhor empresa do mercado sementeiro. Está presente em todos os estados brasileiros e em mais de 15 países. A Germipasto produz as sementes que comercializa. Dessa forma, garante aos seus clientes maior confiabilidade e qualidade de seus produtos. Antes de formar seu pasto, fale com a Germipasto. Germipasto Sementes de Pastagens de qualidade. Muito bem, programa dedicado ao Estilosantes Campo Grande, fantástica leguminosa, e você viu aí, né? Estilosantes ajudando na sustentabilidade dos sistemas produtivos, viu? Bom, essa leguminosa realmente é fantástica e a Germipasto tem essa ferramenta para que você possa produzir mais. Utilizando o Estilosantes Campo Grande, você vai ter inúmeras vantagens. Maior disposição de proteína para os animais, nitrogênio no solo e muito mais. Guilherme Beretta, Leandro, bom, tá aí então uma ferramenta fantástica para o produtor aumentar a produtividade, Guilherme. Olha, Éder, a gente sempre lembra uma história, quando a gente lembra em leguminosa, a gente automaticamente lembra na rainha das leguminosas, que seria a alfafa. Mas nós temos que lembrar você que a alfafa, além de ser extremamente exigente em fertilidade do solo, automaticamente você vai ter que fazer toda a parte de correção, ela também é exigente em água, então precisa de uma quantidade de chuva maior, que no caso do Estilosantes, para ela sobressair. E o Estilosantes Campo Grande é uma leguminosa lançada em 2000, no ano de 2000, pela Embrapa Gado de Corte. Inclusive, Éder, os primeiros materiais coletados foi justamente no Cerrado brasileiro. Então é uma leguminosa adaptada ao Cerrado brasileiro, muito pouca exigente em fertilidade do solo e que realmente, quando a gente pensa em fixação de nitrogênio, que é o grande combustível para que se aumente a produtividade dos pastos, né, de um modo geral, e quando a gente pensa em melhoria da qualidade nutricional da forragem oferecida para os seus animais, o Estilosantes Campo Grande, não tenho dúvida, é uma grande ferramenta. Com certeza. Bom, Leandro, a Germipasto tem o Estilosantes Campo Grande à disposição do produtor rural, tá certo? Com certeza, Éder. Então, como você disse, a Germipasto tem a semente disponível. Você que quer
diversificar na sua propriedade, você quer aumentar a qualidade de oferta de pastagem para os seus animais, você quer elevar o nível de proteína, quer melhorar proteína, é isso? a qualidade do solo aí na sua fazenda, né? É só entrar em contato com a equipe Germipasto que a gente disponibiliza o Estilosantes para você. Legal, olha, alto teor de proteína, ou seja, o gado precisa no mínimo aí de 4% de proteína para ter um bom funcionamento do rumen. É isso, Guilherme? Exatamente, e o Estilosantes tem 18, viu, Éder? Então, por isso que a gente fala, inclusive na pesquisa a gente tem esses dados, que na pecuária de corte aumenta de pelo menos 27% a mais no ganho de peso dos animais. Na pecuária de leite, pelo menos 30%. Olha que fantástico. Você que é produtor rural, que luta dia a dia por cada quantidade a mais de leite, 30% a mais na produção somente com o Estilosantes Campo Grande. Legal. Bom, uma pergunta técnica, né? O Estilosantes Campo Grande está apto a ser plantado pela VDTEC ou ainda não? Está apto a ser plantado pela VDTEC, inclusive quando a gente fala 2 quilos por hectare, esses 2 vêm do Estilosantes Campo Grande, né? A VDTEC também preparada para isso, para fazer o plantio de pequenas quantidades de sementes, inclusive do Estilosantes Campo Grande. Legal, e o produtor rural, então é só pegar o telefone e ligar para a gente. Certo? Só ligar para a Germipasto. Pegou o telefone 0800 647 0050 ou ainda qualquer representante da empresa espalhado pelo Brasil. Isso aí, Éder. Em todo o Brasil é só entrar no site germipasto.com.br e procurar o representante mais próximo de você. Legal, e se tiver alguma dúvida técnica é só conversar com a gente, viu? Porque a equipe técnica da Germipasto está representada aqui pelo Guilherme Beretta, pelo Leandro Furtado, né, que eles são aptos, né, pela empresa, né, como profissionais da área de agronomia. Você também é agrônomo, né, Leandro? Sim. Os dois. São 2 agrônomos. A nossa equipe toda é composta por pessoas técnicas, né? Se tiver alguma dúvida, pega o telefone e liga para a gente, né, Guilherme? Exatamente, muito simples. E lembro também, Éder, que a Germipasto tem convênio com todas as transportadoras. Muitas vezes você quer apenas 3 quilos de Estilosantes Campo Grande. Nós vamos atendê-lo, o seu pedido, da melhor forma possível e enviar para qualquer parte do país que você esteja. Legal. Bom, acho que a gente está chegando ao final do programa. É isso, meu diretor? Estamos indo embora. Que peninha, né, rapaz? Tá tão bom, né, rapaz, aqui com o pessoal. Começando o ano com você. Quer coisa melhor do que isso, pessoal? Hã? Exatamente. Você, produtor rural, que é o que faz sentido para a empresa. Legal. Bom, vamos para frente então. 2017 bombando, Leandro. Isso aí, um grande 2017 para a pecuária brasileira aí. Contem com a Germipasto. Legal, tamo junto aqui, tamo junto, né? Junto com você. Grande abraço. Semana que vem tem mais, portanto, fique sempre atento, ligado na programação do Canal do Boi ou ainda, lembrando que as redes sociais, a Germipasto também marca a sua presença em Facebook, YouTube, no Instagram, ou seja, Germipasto marcando presença ainda na rede mundial de computadores, tá certo? Grande abraço para você, semana que vem estamos juntos. Até mais.